Olá, amigos da Central Trader, aqui quem fala com vocês é Evandro Barros. Hoje eu quero mostrar aí uma técnica inspirada no livro do grande trader Alexander Elder, chamado Triple Screen, né? Essa técnica consiste em estar operando 3 tempos gráficos diferentes para o mesmo ativo, procurando pontos de entrada. Na verdade, é uma variação do que ele fala no livro. Lá ele ensina já técnicas um pouco diferentes. E aqui é uma técnica que eu tenho adaptado ao meu modo de operar, que tem dado resultados muito bons durante os últimos anos aí. Então, o primeiro passo que a gente vai ter aqui no Profit Chart é montar 3 gráficos de tempo diferentes. Então, eu vou ali em inserir nova janela, aqui nova janela, tá ok? Vou pôr aqui nova janela, tá? E aqui eu vou arrumar verticalmente. Clico aqui em arrumar verticalmente. Pronto. Vai colocar uma janela aqui do lado da outra. Clico no gráfico e coloco então 15 minutos, tá? Que é o intraday. Um dos gráficos é o intraday. Venho aqui no gráfico do meio, coloco diário, que é o gráfico intermediário. E no último gráfico, o semanal. O gráfico semanal. Então eu tenho aqui 15 minutos, tá ok? O gráfico de 15 minutos, o diário e o semanal. Então eu tenho aqui o gráfico de 15 minutos, o gráfico diário e o gráfico semanal para o mesmo ativo. Venho aqui no S e determino grupo comum para os 3, de modo que eu clicando em um dos gráficos, automaticamente eu já tenho a mudança nos 3 gráficos. Por exemplo, o OGXP3, eu digito em apenas um deles, e aí os 3 já se modificam. Então eu coloco os 3 gráficos aqui no mesmo grupo, através aqui desse agrupar por ativo, que é essa tecla aqui no caso do Profit Chart. Tem muitos home brokers também, você pode fazer a mesma coisa, linkar os 2 gráficos, os 3 gráficos aí, tá ok? Então eu tenho aqui 15, diário e semanal. O único problema dessa técnica é que é muito difícil ser operado por pessoas iniciantes, pois a tendência é que se confunda os tempos gráficos, e se a pessoa não tem muita prática em operar, vamos ter o problema de se perder em qual tempo gráfico houve o início da operação. Então é importante que essa técnica seja usada por pessoas que já trabalham há algum tempo com o mercado, que já tem alguma prática em operar, pelo menos no semanal, que tem operado algumas vezes, que tem operado em day trade, que tem operado como swing trade, que tenha aí certa prática em fazer as suas operações, ok? Então não é uma técnica para principiantes, e sim para quem já tem um certo tempo de mercado. As vantagens é que você consegue antecipar certas operações, ter um lucro maior, e também você consegue evitar certas entradas falhas, né? O que eu digo que aqui você consegue ter como se fosse um seguro da sua meta, porque a meta dessa técnica é sempre o resultado do position, tá? Sempre a meta é o gráfico semanal, tá? Ao fim da operação, o gráfico semanal, e o porquê é sempre o gráfico semanal. Porém, nós entramos dentro do tempo aqui, né?
um tempo dentro do outro. É fantástico isso, essa coisa de um tempo dentro de outro tempo, essa viagem que nós podemos fazer no tempo aqui no mercado financeiro. Então, qual é o passo para estar operando dessa maneira? Eu parto pelo gráfico do diário. Então, eu parto do gráfico diário e o meu objetivo é o semanal, tá ok? De novo, eu parto do gráfico diário e o meu objetivo é o semanal, beleza? Então, eu vou aqui, primeiro eu vou colocar o Anderson aqui falando, né? Eu vou procurar aqui no comentário dele diário, né? Eu deixo ele trabalhar para mim um pouquinho, né? Então ele faz aí a sua análise, por exemplo, vamos pegar aqui, ele está fazendo análise de ALL3 no dia 19/7, foi ontem, falando que ele vai fazer uma entrada aqui através do Joy de Napoli, tá? Em ALL3 no diário. Então o que eu faço? Eu vou coloco o ativo LL3, né, no diário. Vou colocar aqui então o setup que me chamou a atenção. Então ele tem aqui no diário, ele tem essa visão aqui. Então vou apagar essas linhas para facilitar minha conduta. Então aqui ele vai ter na superação deste candle a sua entrada, ok? Na superação deste candle a sua entrada. Então está marcado aqui 8,90. O gráfico já alterou aqui para o semanal, tá? No semanal nós vamos ver se esse ativo tem um setup próximo a ser executado no semanal, tá ok? Vamos ver se existe um setup a ser executado no semanal. Aqui no caso eu vejo aqui o teste da média de 9 e a gente pode até utilizar aqui um setup que foi desenvolvido pelo Stomer, que é o setup do ponto contínuo. Podemos pegar aqui o ponto contínuo do teste da média de 9, então eu marco aqui a máxima dessa semana, sendo que a máxima dessa semana me daria a entrada no papel. Então eu tenho a superação deste candle para a semana que vem, já que hoje aqui é sexta-feira, então para a semana que vem eu teria a superação da máxima dessa semana comentada no papel. Este seria o meu objetivo. Então no diário eu tenho hoje a superação deste candle para fazer a minha entrada, e na semana que vem a superação deste candle vai gerar a minha entrada. Então eu tenho entrada no diário e depois eu tenho uma entrada no semanal. Vou aqui no de 15 minutos. E no de 15 minutos eu tenho, por exemplo, aqui um inside bar, né? Eu tenho um inside bar, que é um candle dentro do corpo de outro candle. Eu tenho um inside bar aqui já num corpo bem menor que o dos últimos candles, o que pode me indicar que pode haver uma movimentação muito interessante para o dia no intraday. Então eu marco aqui a superação deste candle, tá? Também posso estar utilizando o candle de 60 minutos, tá? Utilizando aqui o gráfico de 60 minutos no intraday. Também tem um inside bar aqui, um candle com um corpo bem menor que os outros candles, o que também pode me indicar aí uma entrada na superação do candle da primeira hora em ALL3, tá? Então minha operação começa aqui. Vou começar a operação como day trader. Começa a minha operação como day trader, tá ok? Passo a operar aqui como day trader. O meu objetivo é a superação aqui dos 8,90, que vai dar aí o start no setup do Joy de Napoli, né? Por isso a dificuldade de operar a triple screen para iniciantes, porque você tem que ter uma certa variedade de setups, uma prática
de day trade junto com a prática de swing e objetivo de position, tá ok? Então eu parto aqui do day trade, vou fazer um day trade aqui. O meu objetivo é que o ativo passe acima da máxima do dia anterior, porque eu estou esperando que um setup seja ativado aqui, que seria o Joy de Napoli. Ativando o setup de Joy de Napoli, eu permaneço no papel até que haja uma superação aqui do candle na semana que vem. Tá? Então eu já entrei aqui no Joy de Napoli, então eu vou manter o objetivo do Joy de Napoli. Eu vou manter o objetivo do Joy de Napoli no setup. Então neste momento eu sou swing trade. Isso contraria a maioria das coisas que você ouve aí como dicas, porque o pessoal sempre fala que você entra pelo motivo e sai pelo mesmo motivo. Nesta técnica você entra por um motivo e sai por outro motivo, tá ok? Você tem 3 motivos aqui para estar operando o papel. Então eu começo aqui como day trade, tá? O meu objetivo é que o meu day trade leve ao acionamento desse Joy de Napoli e que esse Joy de Napoli me leve ao acionamento deste setup no semanal. O ideal aqui, com certeza, seria que todos esses, que a semana, que esse setup aqui já levasse o acionamento essa semana mesmo, tá? Mas como eu tenho o objetivo do Joy de Napoli para ser alcançado aqui no swing, então eu mantenho pelo diário, já esperando que faça a entrada então pelo o semanal. No semanal eu projeto o meu candle 100% para cima, para ser o meu alvo, ok? Então eu tenho aqui meu alvo em 9,34, indo até 9,62 para fazer aí a minha retirada do papel. No Joy de Napoli eu vou pegar a perna de alta até este fundo e vou ter aí também o meu objetivo no papel, segundo aí você pode pegar a análise do Anderson, você vai ver ele comentando aí o objetivo da operação. Ok? Pego o topo, pego o fundo. E aí eu tenho o objetivo também da operação, que nesse caso 100% é 9,45. Tá? Aqui eu vou até 161% em 9,62. Tá ok? Isso varia, claro, do setup que você está utilizando. Então, recapitulando, você tem aqui a entrada como day trade. Ok? Aqui no caso eu tenho acionamento por um inside bar. Vou acionar aqui na superação deste candle. O meu objetivo é o acionamento do Joy de Napoli aqui, então eu não faço a minha saída neste aqui, tá? Eu não faço minha saída como day trade, eu passo a ser swing desde que haja o acionamento do setup, tá ok? Se não acionou o setup, eu saio como swing trade. Acionou o setup, então eu passo a esperar o acionamento do outro setup, que é o setup do semanal. Aqui, neste caso, o teste da média de 9 no ponto contínuo, que eu faço então a superação do candle da semana. E você pode pegar vários ativos, desde que o ativo compreenda então as 3 características, que eu ter um setup no intraday, um setup sendo acionado no diário e um setup sendo acionado aqui no semanal, tá ok? No semanal, por exemplo, Petro 4, eu tenho um Danig no diário, tá ok? Esse Danig sendo acionado, eu também tenho um Danig aqui para a semana que vem, para ser acionado no semanal em Petro 4, e no intraday eu tenho um inside bar para ser acionado aqui amanhã no candle de 60 minutos, e eu costumo operar a Petro no gráfico de 15 minutos, que eu tenho o mesmo tipo de setup também para ser acionado.
Tá ok? Então eu tenho aqui um setup e outro setup aqui para o semanal. O ideal seja que o setup do diário já acione automaticamente o setup do semanal. Como aconteceu aqui em YouTube 4, acho que YouTube 4 tem algo assim. Já em YouTube 4 eu não tenho no intraday a entrada. Aqui. Isso. Esse aqui foi o exemplo mais perfeito. Esse exemplo mais perfeito. Eu tive aqui, posso pegar aqui o gráfico de 60 minutos. Eu tenho aqui então este candle, tá? Este candle aqui acionava, fez um up reverso no diário, tá? Este up reverso me daria a entrada na superação, o que deu a entrada nessa superação aqui. Ao mesmo tempo, esta operação faria com que o acionamento deste polycandle, deste setup polycandle, fosse acionado no semanal. Então, eu entrei no diário, o diário levou o acionamento do semanal. Antes, você faz a entrada aqui por este rompimento, que é a superação aqui deste inside bar, feito então no gráfico de 60 minutos de Nato 3. Então, veja que interessante, eu tenho aqui a superação de 60 minutos de Nato 3. Eu tenho a superação aqui nos 60 minutos de Nato 3. Se eu pegar aqui, eu tenho este candle na superação, também na entrada. Vou pegar aqui para fazer a entrada através do rompimento deste candle. Então aqui, como day trade, eu já estaria fazendo as minhas operações, porque eu tenho vários motivos para entrar em Nato 3 como day trade. Esta operação foi carregada porque tinha um setup a ser acionado no diário, tá? Esse setup no diário acionou ao mesmo tempo o setup no semanal. Então esta aqui seria a operação perfeita. Aliás, Nato 3 tem rendido operações muito perfeitas no semanal, está muito fácil de operar no semanal. Fez um polycandle seguido de outro polycandle, já acionou aqui, realmente está muito bom. Então eu tenho aqui no intraday um setup que fez o acionamento de um setup no diário, porque já esperava aqui vendo se o setup ia ser acionado, né? Então o setup aqui, ó, 17/7 para ser acionado, e aqui eu tenho 17/7, essa figura gráfica. Deixa eu abrir aqui. Também para ser acionado através deste candle aqui, quando foi rompido aí, deu a alta necessária para acionar este setup aqui do dia 17, e o setup do dia 17 levava também aí ao rompimento do candle da semana anterior em Natura 3. Então, como que eu faço agora? Sigo o meu objetivo através do semanal, esqueço todos os outros tempos gráficos. E no semanal, o meu objetivo é em 55,71 para Natura. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido como funciona o Triple Screen. O objetivo sempre gráfico semanal. Objetivo sempre gráfico semanal. Objetivo sempre gráfico semanal. Entro pelo diário.
Através de quem? Eu vejo as análises do Anderson no diário, vejo se esse mesmo ativo aciona algo no semanal, faço uma entrada como day trade. Abraço a todos, até a próxima.